Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Fanboy Zone. Meu nome é Jackson e eu trarei para vocês reviews do mundo do colecionismo, como HQs, filmes, action figures e tudo mais relacionados ao mundo do universo geek. E hoje eu vou falar para vocês sobre o mais recente encadernado do Capitão América da editora Panini Comics. Então vem conferir comigo após a vinheta. Galera, temos aqui então mais um encadernado da Panini Comics no selo Marvel Vintage, estrelando o Capitão América na saga O Novo Capitão América. Uma edição capa dura em papel couché, lombada quadrada, onde temos aqui o logo da Marvel, o título da revista, os autores e um símbolo do personagem, seguindo o padrão da lombada dessa linha de publicações. Atrás temos um resumo da história, que eu vou falar mais adiante, e detalhes da revista, que contém 264 páginas e compila as edições de Captain America 332 a 341 e Iron Man 228. Esse ano que aparece aqui, 1968, não é o ano de publicação dessas edições, e sim o ano da primeira publicação do título de Captain America, que foi a edição número 100, que deu continuidade à revista Tales of Suspense, que trazia as histórias do Capitão América e do Homem de Ferro, e findou na edição de número 99. O ano nós teremos aqui no início da revista no sumário, certo? Que traz os títulos em português e o título original. E temos aqui o ano de publicação original nos Estados Unidos, que foi 1987. Sendo que, pessoal, aqui em terras tupiniquins, ela já foi trazida antes pela editora Abril Jovem, na revista Capitão América número 151 em formatinho, né? E essa edição foi publicada em dezembro de 91. Observem o selo comemorativo do personagem de 50 anos, de 41 a 91. Ou seja, já faz quase 30 anos desde a primeira vez que essa edição foi publicada aqui no Brasil. Então, é uma ótima oportunidade para novos leitores conhecerem essa saga, e também para aqueles que já leram poderem apreciar no seu formato original, sem os cortes editoriais que eram tão comuns à época, e inclusive as limitações do formato. Jackson, o que você quer dizer com limitações do formato? Pessoal, devido ao tamanho da revista, alguns diálogos eles eram reduzidos ou até mesmo eliminados. Observem esse quadro aqui, onde temos esse personagem conversando com o Capitão América, onde esse balão de diálogo ele foi totalmente eliminado da edição publicada pela editora Abril. Nesse outro quadro aqui, ó, nós temos um exemplo semelhante. Esse balão de diálogo aqui, ele não existe na edição da editora Abril Jovem. Terrível, né, pessoal? Mas era necessário. Devido ao formato, não poderia reduzir muito a letra, né? Inclusive, e também não poderia prejudicar a arte. Falando em trabalho editorial, após o sumário, nós temos aqui os créditos dos autores, tá? E temos o primeiro erro editorial da Panini, onde aqui nos roteiros está sendo creditado Mark Greenwald e David Michelin para Iron Man 228 e Bob Layton para Iron Man 228 também, sendo que Mark Greenwald é o roteirista das edições de Capitão América. David Michelin e Bob Layton, sim, são os roteiristas, né, argumentistas e roteiristas de Iron Man 228. Nas artes nós temos aqui Tom Morgan, que desenha até a edição 337 de Captain America. A partir de então, Keanu Dwyer passa a ser o desenhista regular, da edição 338 até 341 dessa revista. Mark DeBright é o desenhista da edição 228 de Iron Man. Logo após, temos aqui um prefácio do editor, a capa da edição original de Captain America 332, desenhado pelo Mike Zeck, que ele foi um artista regular do Capitão América por muito tempo. E já partimos aqui para a primeira história. E aqui, pessoal, cabe uma ressalva do trabalho editorial da Panini.
sob o meu ponto de vista, caberia muito bem colocar um resumo dos fatos até então, algo que a editora Eagle Moss sempre faz em seus encadernados. Não que a história sem esse resumo dos fatos ela se torne incompreensível, tá? Mas seria muito pertinente o leitor ser contextualizado de fatos como o Mercador de Poder, o Demolição, que é um personagem coadjuvante regular nessas aventuras, o primeiro confronto do Capitão América Steve Rogers com o John Walker, super patriota, e assim por diante. Sobre a história em si, o Steve Rogers ele é convocado para um tipo de audiência por uma comissão de atividades superhumanas formada pelo presidente dos Estados Unidos. E essa comissão, ela diz que o uniforme do Capitão América, o nome Capitão América e o escudo pertencem ao governo dos Estados Unidos. E o Steve Rogers, como ele nunca foi oficialmente dado como morto ao final da Segunda Guerra, né, ele não foi dispensado de seus serviços, então ele ainda deve servir ao governo dos Estados Unidos. E é isso que essa comissão quer, que o Capitão América passe a trabalhar para o governo. Claro que isso não agrada de forma nenhuma ao Steve Rogers, né? Então ele vai pensar a respeito no que isso pode acarretar para suas atividades, né? Ele pensa nas consequências do fato de ter que trabalhar sob as rédeas do governo, como ter que abandonar os Vingadores, tomar atitudes que não são do feitio do personagem. Ele cogita voltar à identidade do Nomad, que foi uma identidade que ele já assumiu quando ele também teve que abandonar a identidade de Capitão América. E, pessoal, não é surpresa nenhuma dizer que ao final da edição ele resolve abrir mão da identidade de Capitão América, né? Porque ele acredita que trabalhando sob as rédeas do governo, isso fere a sua liberdade e inclusive os ideais pelos quais ele luta, né, que são os ideais que representam a nação e não necessariamente um governo ao qual ele estaria submetido. Podemos dizer que esse desfecho não é uma surpresa agora, mas na época em que isso foi publicado a primeira vez no Brasil, foi um grande boom para os leitores. Eu, pessoalmente, parei de comprar a revista do Capitão América por 2 meses. Eu creio que deve ter sido o primeiro boicote que eu fiz em vida. Mas vamos lá, seguindo com a trama, nós temos aqui a Comissão de Atividades Superhumanas buscando um substituto para o Steve Rogers, para assumir a identidade do Capitão América, onde eles cogitam personagens como o Nomad, o Falcão, o Nick Fury, até chegar ao John Walker, o super patriota. John Walker, ele é um personagem que almejava ser um herói de guerra, assim como o irmão que morreu durante a Guerra do Vietnã, mas como ele não teve essa oportunidade na vida militar, ao retornar para a vida civil, ele fez um processo de ampliação de força através do Mercador de Poder e criou uma identidade secreta para agir como vigilante e se tornar um herói. Enfim, um herói de fábrica, né? Então, assim, é um personagem com motivos bem pífios e a gente vai ver mais adiante que ele também possui uma moral tanto assim questionável, né? Mas ele assume, ele aceita assumir a identidade do Capitão América, recebendo as ordens do jeito que a comissão desejava, e inicia seu processo sendo treinado pela Força Federal, que era a antiga Irmandade de Mutantes, agora sob as rédeas também dessa mesma comissão, né? Eram vilões aí que atormentaram bastante os X-Men. Na edição seguinte, nós temos aqui então a capa com o novo Capitão América e Bucky. Esse Bucky é o Lemar, que era um parceiro do Walker dos tempos que ele era o super patriota. E também se submeteu ao mesmo processo de ampliação de força pelo Mercador de Poder. Mais adiante a gente pode ver que o John Walker continua o seu treinamento, dessa vez pelo treinador. Atentem que há bastante supervilões sob o comando dessa comissão, indício de que algo não cheira muito bem nessas atividades. Seguindo aqui na próxima parte, temos aqui uma capa já mostrando aqui um dos acessos de fúria do John Walker,
algo que destoa bastante da forma de agir do Steve Rogers quando era o Capitão América. Em seguida, inicia-se a busca pelo Steve Rogers, pelos seus parceiros / amigos, Demolição, Falcão e Nômade. Até então, quando chegamos na edição de número 337, onde temos finalmente o retorno do Steve Rogers com uma nova identidade e um novo uniforme. A partir daqui ele passa a ser chamado então de O Capitão apenas. Foi a partir dessa edição que eu voltei a comprar a revista do Capitão América, que foi publicada na edição de número 153 da editora Abril. Essa capa, pessoal, inclusive foi uma homenagem do artista Mike Zeck à edição de Avengers número 4, que marca o retorno do Capitão América, que havia ficado sem publicações desde meados dos anos 50. Então, nessa edição que os Vingadores encontram o corpo do Capitão América congelado e ele passa a ser um membro fundamental e vindo a se tornar, inclusive, o líder. A partir daqui, pessoal, nós temos, então, basicamente, a saga seguindo duas linhas narrativas. Uma com as aventuras do Capitão e seus amigos, agindo, por assim dizer, às margens da lei, e outra com as aventuras do John Walker, no novo Capitão América, e seu parceiro Bucky. Temos a partir daqui também uma mudança na arte, que passa a ser pelo desenhista Kieran Dwyer, do qual eu gosto bastante. Atentem que buscam fazer características que diferenciam o personagem sob a máscara, como um sorriso maléfico, o formato do nariz e da boca, e assim seguem as aventuras de ambos os heróis. Temos aqui mais um episódio de descontrole do John Walker. Uma interligação com a saga A Queda de Mutantes, da revista dos X-Men, que sinceramente não tem relevância para essa saga do Capitão. Na próxima edição temos uma interligação com a saga A Guerra das Armaduras. Essa aqui sim tem relevância para a saga do Capitão América, porque os caminhos do Steve e do Tony se chocam devido às atitudes do Homem de Ferro, que estava buscando recuperar a tecnologia roubada de sua armadura. Essa mesma história foi publicada aqui, nesse encadernado também do selo Marvel Vintage, da Panini Comics. Recomendo bastante também. Após isso, teremos a repercussão das atitudes do Homem de Ferro, que é uma fuga em massa de supervilões. Mais um encontro do Capitão e o Homem de Ferro na última edição que compila esse encadernado. No final de extras, temos apenas uma arte da seção de cartas, publicada na época, um merchan que saía nas revistas da Marvel, o presidente demite o Capitão, e uma biografia dos autores. E mais uma pisada de bola da Panini Comics, que colocou aqui uma arte do desenhista Mark Bagley, que é um artista da edição das revistas do Homem-Aranha, que não tem nada a ver com a revista. Como assim, Jackson? A revista termina aqui sem uma conclusão, sem um final? Pessoal, ao contrário do encadernado americano, que foi uma edição bem volumosa em capa cartão, a Panini resolveu dividir essa saga em 2 volumes. O segundo volume já está em pré-venda no site deles, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, com a previsão de lançamento para dezembro desse ano. É um material que eu recomendo bastante, não só pela qualidade do enredo, como a relevância para a história do personagem, portanto, sendo assim um material obrigatório para fãs da Marvel e do Capitão. E vocês devem ter percebido que essa história foi uma das que serviu de base para a série do Falcão e o Soldado Invernal. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho para ser notificado das novidades. O meu muito obrigado e até a próxima.